iniciando mais uma live, continuando a nossa leitura da Bíblia Sagrada. E hoje iniciaremos a leitura do livro de Hebreus. Você pega a sua Bíblia aí e vamos ler? Bom dia, minha amiga Lurdinha. Bom dia, Aninha. Animada aí para iniciar a leitura de Hebreus? Ontem lemos Tito e Filemon. Vamos orar? Para a gente iniciar? Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai. E nós te pedimos sabedoria divina, que o Espírito Santo de Deus traga a nós revelação por meio do livro de Hebreus, Pai. Que fala conosco tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para darmos continuidade à leitura da palavra. Hebreus é uma carta geral. Terminamos ontem as cartas escritas por Paulo. E hoje vamos iniciar a leitura de Hebreus, que é uma carta geral. Bom dia, Teis. Bom dia, Missy. Hebreus tem 13 capítulos, 303 versículos. O autor é desconhecido. Foi escrito 70 anos depois de Cristo. O contexto. Hebreus é uma carta que explora a superioridade de Cristo sobre todos os aspectos do judaísmo, incluindo os sacrifícios, os sacerdotes e o santuário. O livro destaca a importância da fé, da perseverança e do exemplo dos heróis da fé do Antigo Testamento. É uma carta muito interessante. E vamos iniciar essa leitura. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar hoje, por meio da leitura de Hebreus. Capítulo 1. O Filho é superior aos anjos. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos e o nome que herdou também é superior aos deles. Então aqui o autor ele já faz essa introdução do livro com esse destaque assim, maravilhoso, descrevendo Jesus de uma forma que não precisa de explicação. Ele coloca aqui que Jesus está acima de tudo, que Jesus criou tudo, que tudo está sob o controle de Jesus. Então ele coloca também aqui que os antepassados, Deus falava com eles por meio dos profetas. E hoje o Senhor fala conosco por meio de Jesus. Então ele traz essa referência aqui. E de fato, Deus falava com os homens por meio dos profetas. Mas hoje, Deus não só enviou o seu profeta, mas Deus mandou o Filho dele para falar conosco. Ele não mandou só uma mensagem, ele mandou seu Filho, que esteve aqui na terra como um homem, se fez homem, mesmo sendo Deus, ele se fez homem e falou conosco e fala com a gente até hoje. Então, nós temos esse canal vivo para falarmos com Deus. Não precisamos ficar aguardando um profeta vir trazer uma mensagem do Senhor, mas nós temos o próprio Jesus conosco, nosso intercessor. O versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus
alguma vez disse, continuar dizendo aqui, trazendo mensagem lá do Antigo Testamento. Você é meu filho, eu hoje o gerei. É um versículo que está no Salmos 2. E outra vez, eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Está lá em Samuel 7, 14. Ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Deuteronômio 32, 43. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz os seus anjos como os ventos, e os seus servos como fogo flamejante. Salmo 104, 4. Contudo, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Salmo 45, versículo 5. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestimentas. O Senhor os enrolará como um manto. Como roupas, eles serão trocados. Tu, porém, permaneces o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Que é Jesus, o nosso Salvador. A respeito de qual dos anjos Deus alguma vez disse: assente-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrato para os teus pés. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O autor de Hebreus está colocando que Jesus, ele está na Bíblia desde o começo, desde Gênesis, desde a Bíblia toda. A Bíblia, ela é fundamentada em cima desse Criador, desse Cristo que é Jesus. E aí ele coloca várias citações aqui lá do Antigo Testamento que aponta para Jesus, colocando que ele está acima de todos os anjos, ele está acima de todas as coisas, e que ele venceu a morte, e que ele está conosco, e ele reina, e foi por ele, para ele, foi criado todas as coisas. E então a gente vê que a Bíblia toda aponta para Jesus. Capítulo 2. Advertência a prestar atenção. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Jesus é feito semelhante aos seus irmãos. Que nós possamos nos apegar à palavra do Senhor para nos fortalecer e que a gente não desvie dela, para não sermos desobedientes e negligenciar a salvação que nós recebemos. Jesus é feito semelhante aos seus irmãos. Versículo 5. Pois não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que o homem para que com ele te importes,
e o Filho do Homem, para que com ele te preocupes. São muitas citações do Antigo Testamento, aí eu parei de colocar. Tu fizeste um pouco menos do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Sujeitaste todas as coisas debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado com honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de todos. Jesus, ele se fez homem e experimentou o sofrimento, a dor, a morte em nosso lugar. Versículo 10. Para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Versículo 11. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmão. Jesus, mesmo sendo Deus, não se envergonha de nos chamarmos de irmãos. E muitas das vezes temos vergonha de mencionar o nome de Jesus. Versículo 12. Proclamarei a teu nome aos seus irmãos, no meio da assembleia te louvarei. E também, eu porei a minha confiança nele. Novamente diz, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Então Jesus, ele se fez homem e semelhante a nós, participando aqui de tudo que a gente passa, sofrendo, passando tudo como que um homem passa, para ser o sumo sacerdote, ser o nosso representante. E aqui ele coloca, e fazer expiação pelos pecados do povo. Quer dizer, ele se sujeitou à morte naquela cruz, levando todos os nossos pecados. E ele se fez homem para ser semelhante a nós, sermos irmão de carne, até no sofrimento ele foi semelhante. Tudo que um ser humano passa, ou pode passar aqui na terra, Jesus também passou. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, por isso é que ele é o nosso intercessor. É a ele que nós devemos recorrer, porque ele se fez, tudo aquilo que ele passou aqui nessa terra, foi para que nós tivéssemos acesso direto a ele, tivéssemos liberdade. E, inclusive, da morte, né? Ele venceu para nos mostrar, para tirar esse medo, como aqui mesmo diz, e libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por que muitas pessoas têm muito, muito medo da morte? Porque elas não sabem para onde elas vão depois da morte. E o cristão, a morte já não é o fim para o cristão, mas a passagem para a presença
do Senhor. Passar dessa vida aqui para a glória do Senhor. Por isso que a gente teme sim a morte, porque a gente teme deixar as pessoas que a gente ama aqui. Até quando a gente vai fazer uma viagem longa, a gente fica com temor, com saudades. É nesse sentido. E não com temor dela, que ela venha nos destruir, de forma alguma. Porque o cristão, ele tem certeza para onde ele vai. E ele sabe que lá é uma glória, é maravilhoso. E Jesus, ele veio e fez isso. Ele veio justamente para vencer a morte. Ele nos provou, ressuscitando. E aqui fechou o 2º capítulo. E vamos para o 3º capítulo, com essa passagem, né? Que Jesus entrou no nosso sofrimento, né? Na nossa dor, para nos resgatar, para nos livrar das garras do Satanás, das garras do inimigo. Então, capítulo 3. Jesus é superior a Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, para dar testemunho do que Deus diria no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Então, Jesus aqui é o construtor. Ele colocou aqui que ele é superior a Moisés, porque Moisés é um servo. E Moisés é a casa, vamos assim dizer. E Jesus, o construtor. Então, o construtor tem mais honra do que a obra, né? Quer dizer, Jesus está acima de todas as coisas. Moisés foi uma peça importante. Alguém que fez parte do ministério, do propósito do Senhor nessa terra. Mas aí ele coloca, lembra a nós que Moisés foi muito importante. Sim, mas veio Jesus que é maior, porque Moisés veio para cumprir tudo aquilo que Jesus tinha programado. E é ele o considerado o construtor. E nós, a casa. E Moisés faz parte dela. Jesus, o nosso construtor. Advertência contra a incredulidade. Versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por esse motivo fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. E eles não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei da minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Aqui está retratando ao povo que estava no deserto. Aquele povo que era cativo no Egito. E Moisés, comandado por Deus, foi tirar aquele povo. Mas aquele povo murmurava, aquele povo reclamava. Eram desobedientes ao comando de Deus. E eles pereceram no deserto. E o Senhor está colocando aqui. E pedindo para nós, dando-nos uma advertência contra a incredulidade. Para a gente não cair no erro daquele povo que sofreram no deserto. E não alcançaram a terra prometida. A sua maioria, né? Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo,
que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encoraje uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Por que hoje? Porque amanhã não nos pertence, né? Pertence a Deus. E cabe a Ele, sabe, se nós vamos alcançar ou não esse dia de amanhã. Então, o momento é agora. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês, como na rebelião. Salvadene, bom dia. Maisinha, bom dia. Versículo 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entrariam no descanso deles? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Gente, a incredulidade, tudo que foi feito, tudo que Deus fez no Antigo Testamento, desde lá do Antigo Testamento, falando com o povo por meio de profetas, mostrando milagres, maravilhas. Depois ele mandou seu próprio filho, que esteve aqui na terra, fazendo milagres assim que a gente não dava para acreditar que era por meio de pessoas normais. Milagres que eram de fato visíveis, que era sobrenatural, que era só vindo de Deus mesmo. E ele fez tanta coisa, ressuscitou mortos, curou, libertou pessoas. E mesmo assim, as pessoas continuam, muitas, a maioria, incrédula, não acredita, prefere pegar outras coisas das próprias mãos e agarrar aquilo. No Antigo Testamento, o que Deus fez por meio de Moisés? Abriu o mar. Como que nós, natural, homem, pessoas, temos esse poder de chegar e colocar a mão ali, uma vara, e a água abrir para a gente passar em terra seca? Bater uma vara numa rocha e lá sair água, sei lá, são tantos milagres, tantas coisas que o Senhor mandou para as pessoas acreditar nele, e as pessoas duvidavam. E é que ele está colocando. As pessoas passaram ali 40 anos duvidando de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, murmurando, reclamando, lamentando. E ele coloca que eles não alcançaram a terra prometida por isso, por incredulidade. E aí ele pede para nós: não endureça o coração de vocês. Não sejam como aqueles que murmuraram 40 anos e morreram lá no deserto. Então ele pede para nós hoje também. É uma advertência contra a incredulidade. Porque a incredulidade, quando alimentada, pode nos afastar de Deus. A incredulidade, ela não chega de uma vez, de uma vez. Não. Ela chega lentamente, é de pouquinho. Somos nós que alimentamos ela, nos afastando da palavra do Senhor, nos afastando da igreja onde a gente congrega, nos afastando das pessoas que têm conhecimento da palavra. Porque, gente, a caminhada cristã, ela não foi feita para vivermos de forma isolada. Ela foi feita para ser vivida em comunhão. Por isso que é interessante que a gente tenha um grupo para um fortalecer o outro. É na comunhão que existe o fortalecimento. É um ajudando o outro. E a gente vê que a fé verdadeira não é apenas começar bem uma vida cristã, mas é permanecer firme nela até o fim. Porque a promessa é aguardar a vinda do Senhor, ou o dia que o Senhor nos chamar. E a gente não sabe qual é o dia.
E aí tem pessoas que falam, eu vou ler, eu vou seguir, eu vou obedecer quando eu estiver mais velha. Agora eu vou aproveitar a minha vida. Como se tivesse domínio da sua vida. Nós não temos domínio nem um segundo da nossa vida, não podemos acrescentar. Por muito milionário, bilionário, trilionário que sejamos, nós não temos esse poder. Então nós devemos obedecer ao Senhor e assim alongar os nossos dias. Então, alongar os dias que eu falo não só em vida aqui na terra, mas alongar para a eternidade. Capítulo 4. Descanso sabático para o povo de Deus. Portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-lo. Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Quer dizer, nada valeu a palavra que aquelas pessoas lá do deserto, que estavam lá no deserto com Moisés, ouviram. Nada valeu. Por quê? Não foi acompanhado de fé, eles não acreditavam, estavam incrédulos, coração endurecido para ouvir. Por que estava endurecido, gente? Pela murmuração. Eles estavam sendo libertos da escravidão, mas eles saíram de lá lembrando das coisas, as coisas que agradavam a eles. Esqueceram do sofrimento e ficaram apegados nas coisas, como por exemplo a comida. E aí, a incredulidade deles fazia com que eles não ouviam a voz do Senhor por meio de Moisés. Porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso, conforme Deus disse. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Disse isso apesar de as obras deles estarem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, com estas palavras: no sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho. Mais uma vez, na passagem citada, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. A desobediência é a causa do afastamento do cristão ao seu Criador, a Deus. Versículo 7. Por isso, Deus estabelece outra vez determinado dia, chamado hoje. É o hoje, é o dia da decisão. É hoje que temos para decidirmos se queremos esse descanso, porque é por meio de Jesus, só por Ele. Se confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, teremos esse descanso. Se não, então, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. É como se ele estivesse falando: olha, tem a oportunidade de ouvir a palavra, não faça como aquele povo lá no deserto, não, endurecendo seu coração, e aí ficaram perdendo tempo lá, andando em ciclo, e perderam e morreram ainda naquele deserto. Então ele pede para nós também hoje: não fica aí endurecendo seu coração e virando as costas para a palavra do Senhor e perdendo a oportunidade de ter um descanso eterno. Ele coloca no versículo 8: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus.
Pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Ele deu mais uma oportunidade para o povo, que foi seu filho que ele lançou nesse mundo, se fazendo sofrimento, vergonha, aceitando a morte da cruz. Ele fez tudo aquilo para que um dia, e ele fala que o dia é hoje, nós fizéssemos essa decisão de confessar Ele como nosso Senhor e Salvador e garantir o nosso descanso. E ele coloca, né, que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência, que foi o povo que desobedecia a palavra do Senhor por meio de Moisés. Versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Essa passagem é muito lida, né? Mas ela é muito forte. A palavra do Senhor é viva, é eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Mais afiada. Penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nossos pensamentos e as nossas intenções serão julgados. Então nós precisamos de fato ter cuidado até com isso. Até esse aqui é a fonte, né, de tudo, de todas as nossas ações, são os nossos pensamentos, as nossas intenções. E o Senhor, ele não avalia o exterior, ele avalia o nosso interior, o nosso coração, nossas intenções. Então nós precisamos ter conhecimento da palavra, que é essa que ele coloca, que é eficaz e mais afiada. Nós precisamos ter domínio dela, ter essa intimidade profunda com o Senhor por meio do Espírito Santo de Deus, que é para que sejamos aprovadas como cristãos e cristãs obedientes ao Senhor, que é aquele que coloca, que havemos de prestar contas. Então que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Jesus, o grande sumo sacerdote. Versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Jesus, ele intercede por nós. Nós temos Jesus que, sendo Deus, não tinha pecado nenhum, ele se passou como um de nós, como foi dito desde o começo. E aqui ele coloca, mesmo ele não tendo pecado, ele se fez pecador, ele se fez homem, ele sofreu, ele viveu tudo aquilo que a gente viveu. Para quê? Para a gente ter essa liberdade de chegar a ele
nos nossos momentos de necessidade e de glória também. E Ele é nosso intercessor. E Ele disse aqui atrás, o autor coloca aqui, que Ele não tem vergonha de nos assumir como irmãos, de falar que somos irmãos. E nós é que temos. O ser humano é que esconde, o ser humano é que nega Jesus. Ele não. Ele está sempre de braços abertos, não importa o erro que você fez. Não importa o erro, o crime que o cristão faça. Cometa aqui nessa terra. Que ele não seja capaz de ter coberto, de cobrir e de hoje perdoar. Se a pessoa realmente arrependeu e recorreu a ele, está perdoado. Ele é capaz de perdoar, porque ele já deu a vida dele por nós. Então, se chegar a ele, ele se fez homem justamente para isso, para dar liberdade para o cristão. Chegar até ele e confessar os seus pecados e pedir perdão. Maria Marques, Val, Duarte. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas, sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. O autor de Hebreus começa aqui descrevendo o papel de um sacerdote. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse. Está dizendo, nenhum sumo sacerdote deve se eleger, ele mesmo falar, não, eu sou e eu vou fazer isso. Não, nem o próprio Jesus, porque Jesus foi Deus que escolheu, que determinou. E ele coloca aqui abaixo. Mas ele disse, você é meu filho, eu hoje gerei. Em outro lugar diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. E foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo sendo Deus, Jesus ele era submisso ao seu Pai, a Deus. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem e foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele coloca assim, foi aperfeiçoado. Não que Jesus tivesse pecado, não que Jesus precisasse de aperfeiçoamento, mas ele foi aperfeiçoado por causa de nós, por causa dos nossos pecados, que ele assumiu. Advertência contra a apostasia. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. E não têm experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então aqui ele está colocando em relação a gente ir distanciando da palavra do Senhor, chegando ao ponto que ele colocou aqui, precisa de leite, virou criança, não sabe mais nada da palavra.
que deveria estar alimentando de algo mais profundo, mas não, precisa reaprender de novo. E como é que a gente perde isso? Por exemplo, você tem conhecimento, você tem uma fé inabalável, tá com fé na palavra do Senhor. A gente não perde ela de uma vez, não. Nós vamos nos afastando de pouquinho. E assim, como o barco na água, tá ali, vai saindo, vai indo, você vai acompanhando e ela até some. E você que tá ali, vai avistando ele saindo. E é assim também para nós, a nossa fé. O ensino que recebemos por meio da palavra do Senhor. Nós vamos nos distanciando com as nossas coisas, com o dia a dia, com os nossos afazeres, com a nossa vida própria. E aí a gente vai distanciando, nos afastando dos irmãos, vamos deixando de ter comunhão com os irmãos na igreja, vamos deixando de ler a palavra do Senhor, vamos deixando de orar, vamos deixando de ouvir o Senhor, a voz do Senhor, no silêncio, na reflexão. E aí, quando a gente tira isso, nós vamos colocando outras coisas no lugar. Nós vamos colocando tudo que agrada a nossa carne. E aí nós vamos o quê? Nos afastando, nos distanciando, nos esfriando, como o quê? Como a brasa do braseiro. Tirou a brasa lá do meio do braseiro, pode observar. A brasa que saiu, ela apaga primeiro do que o braseiro. O braseiro está lá em chamas. E a brasa que foi tirada, logo ela está cheia de cinza, esfria e apaga. Mas aí o que a gente deve fazer? Pegar e voltar ela para o braseiro. E assim o Senhor pede para nós também, que aquele cristão, aquele irmão que está firme na fé, que leve essa palavra para o outro irmão também, para reacender de novo a fé dele, para reanimá-lo, para que ele volte a alimentar de alimento sólido e não de leite. Porque no comecinho tem que dar leite mesmo, porque senão ele não está apto para comer comida pesada, mais grossa, mais sólida. E aí a gente pede ao Senhor que nos capacite a receber alimento sólido e não mais leite. Porque é o que nós queremos, é nos aproximar, nos aprofundar, é estar mais presente nas coisas do reino, mais do que na nossa, da carne. Essa sim tem que ser anulada, cancelada. Porque o desejo da carne nos afasta do Senhor. Mas o desejo do Senhor nos aproxima da glória dele. A tudo aquilo que ele tem para nós é maravilhoso. E nós não devemos de forma alguma esquecer tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Todo aquele sofrimento que ele fez por nós. Amém, gente? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse momento. E amanhã a gente retorna às 5h30 e vamos ler a partir do versículo 6. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia. Gratidão, Senhor, por mais esse dia de leitura. Obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinos, Senhor. Pedimos a ti sabedoria, Pai, sabedoria dos altos céus, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Para que possamos também, Senhor, reanimar nossos irmãos, aqueles que estão frios na fé. Que nós também, Senhor, sejamos reanimados por meio de outros irmãos que estejam mais afiados, mais aquecidos na tua palavra. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente? Que tenhamos um excelente dia na presença do Senhor. Que Ele esteja sempre conosco, nos guiando. Amém. E aguardo vocês amanhã. E é maravilhoso, né? Eu particularmente estou amando. Fico triste o dia que não dá para me ler. Estou aprendendo bastante. É claro que tem muito que aprender. Mas quem ensina é o Espírito Santo. E a gente tem que estar aberto a esse ensino. E eu estou aberta. Ele pode me usar. E eu espero que vocês também estejam com o coração aberto para receber tudo aquilo que Ele tem para cada um de vocês. Amém, gente?